Olá, gente. Boa tarde e a paz do Senhor para os queridos irmãos e as irmãs. Quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela minha vida, pela tua vida, pela nossa existência e por tudo que Deus tem feito em nossas vidas e pelo que Ele tem nos proporcionado. Em segundo lugar, eu quero saber como você está, se você está bem, se sua família está bem, se você está feliz, se vocês estão felizes, porque a tua felicidade é a minha felicidade. Se vocês estiverem alegres, eu também estarei alegre. Amém? Terceiro, quero rogar ao Senhor que Ele realize e possa realizar o desejo de cada um de vocês, conforme a vontade dos vossos corações e conforme a vontade de Deus. Porque nós sabemos que tudo só será realizado em nossa vida se Deus estiver presente, porque nada nós podemos fazer sem a vontade dele. Ele mesmo diz na sua palavra que nada podemos fazer sem ele. Ninguém pode fazer nada por você, até por nós mesmos, se não for através de Jesus Cristo. Muitas das vezes nós ficamos frustrados ou fazemos algo sem pedir a direção do Senhor e depois nós nos arrependemos porque fizemos por nossa conta. Então nós temos que entender e aprender que tudo tem que ter a mão do Senhor nos ajudando. Ele diz na sua palavra, sem mim nada podereis fazer. Amém? E também temos que aprender e sermos gratos a Deus. A gratidão a Deus nos eleva a ficar mais próximo dele. Porque nós sabemos que por as coisas como estão, o rumo que está tomando, cada dia que nós vencermos com Cristo é algo grande para nós. Quando amanhecemos o dia, que abrimos os nossos olhos, já temos milagre para nós agradecer ao Senhor. Porque nem todos estão tendo ou têm a oportunidade de acordar e abrir os olhos e contemplar mais um dia a qual o Senhor está nos dando. Então é motivo de nós ser grato a Ele. Quando Ele diz, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, isso é em tudo.
Se nós formos agradecer a Deus só quando nós achar que ganhamos algo grandioso para nós, e esquecer das coisas menores, só querer agradecer quando estivermos bem. Bem para mim, você está bem, primeiramente, você está bem espiritualmente. Depois, você está saudável. Para mim, o que traz a felicidade em nossas vidas é termos a certeza que Cristo está nos guiando e está conosco todos os dias das nossas vidas. Quando deitarmos, pedimos a Ele para nos guardar durante a noite, e quando acordamos, agradecemos a Ele pela noite e também já pedindo a Ele que nos dê um dia repleto de harmonia, de saúde e de paz no nosso espírito. Porque o que eu sempre falo é: a nossa felicidade não encontra em outro meio a não ser em Jesus Cristo. Riqueza e bens materiais é um complemento na nossa vida secular aqui, para nós vivermos carnalmente, mas para o Espírito é a palavra de Deus, é quem traz para nós felicidade e conforto na nossa alma. De que adianta nós termos o mundo inteiro e não ter paz com Cristo? De que adianta nós termos tudo o que quisermos na terra e não termos paz com Cristo? Em primeiro lugar, que bom será que em primeiro lugar você tenha Cristo na sua vida. Porque é como eu sempre falo, Jesus Cristo ele diz na sua palavra: enquanto estiverem comigo, eu estou convosco, mas quando vos me deixar, eu também vos deixarei a vós. Existe uma grande diferença, eu já falei sobre isso, e torno a falar para que muitos entendam. É você estar com uma pessoa ou você vê aquela pessoa. Tem uma diferença. Eu estou com fulano, aí depois já outro diz, eu estou mais fulano. Quer dizer, está com Cristo. Como você sabe, presbítero, que Cristo está com você e está cuidando de você? Como você sabe, presbítero, discernir? Olha, se ele não estivesse cuidando de mim, eu não estaria mais sobre a terra. Já tinha partido. Então, se eu estou e você está, é porque ele está cuidando de você.
E ele vai passar a cuidar mais de você e andar com você. Depois que você aceitar ele como seu Salvador. E passar a testificar para o mundo inteiro dizendo: eu tenho Cristo como meu Salvador, como meu guia, como meu tudo em minha vida. Nada podereis fazer sem Ele. Ele é quem guia os meus passos, quem me faz deitar, dormir e acordar. Então, Ele é quem cuida de cada um de nós. É como você está enfermo, em cima de um leito, e uma pessoa estar de longe lhe vendo. Aquela pessoa vai estar de longe, ela pode estar te vendo, mas não tem como ela te auxiliar em nada. Se você precisar dela para lhe mover de um canto para outro, só aquela pessoa lhe vendo de longe, ele não vai poder te mover ou te ajudar a mover de um lugar para outro. Mas se essa pessoa está com você, do seu lado, te acompanhando, aí sim, ela vai poder te ajudar, te socorrer. Qualquer momento que você precisar, que você chamar, ele vai estar ali do teu lado. A mesma coisa é Jesus. Mas para isso, para ele poder estar do teu lado, para ele poder estar cada vez mais perto de você, você tem que querer, desejar aceitá-lo, querer aceitá-lo, abrir a porta do teu coração e dizer: Senhor, entra na minha vida, cuida de mim, guia os meus passos, não me deixa andar um só minuto sem a tua presença. Mas falar de coração aberto não é só dizer: eu tenho Jesus, eu creio em Jesus, e não demonstra com seus atos. Quer dizer que crer e que tem Jesus é diferente de obedecer e de temer. Porque quem pratica a iniquidade não tem temor a Deus. Porque sabe que está errado, sabe que não está certo, mas continua praticando mesmo sabendo que não está certo. Essa pessoa não tem temor a Deus. Deus não tem nada a ver. Está vivendo na terra. Está vivendo. Mas não é uma vida de alegria. Nós que temos Cristo, você que tem Cristo, tem momento de tristeza, lógico que sim. Seremos nós melhor do que o nosso mestre
para não sofrer angústia, tristeza, agonia. O próprio mestre sofreu, o próprio mestre foi tentado, mas ele demonstrou e quer de nós fidelidade, mesmo sofrendo, mas dizendo, não só é só falando, é agindo e dizendo, tenho fé de um novo amanhã, de uma nova hora que vai chegar na minha vida, e todas essas angústias irá passar. E um dia eu serei vencedor. É assim que nós temos que ser. Porque se nós cremos no Senhor, como está escrito na sua palavra, e obedecemos a Ele, nada será impossível para nós. Tudo será possível para aquele que crê. Se você está pedindo algo a Deus e ainda não aconteceu, continua pedindo que vai acontecer. Todas essas coisas são de repente, no momento em que você até que esqueceu que pediu a Deus. De repente acontece, aí você vai lembrar e dizer, eu pedi algo ao Senhor, nem esperava mais, e foi realizado, porque existe, às vezes, coisas que nós pedimos que esquecemos, mas Deus não esquece. Ele jamais esquece. Ele sabe da minha existência, da tua existência, antes mesmo que nós fosse gerado, ele já nos conhece. Antes de nós ser gerado, nascer e vir a este mundo, ele já tem o nosso nome gravado. E nunca erra o nome de ninguém. Sempre ele está nos observando. E aquele que der lugar e aceitar a ele como seu Salvador, ele próprio descerá do céu em espírito e viverá nos ajudando, nos guardando, nos guiando em todo momento da nossa vida. Podemos estar quase caindo, mas ele vem e nos levanta, nos socorre e nos põe de pé para que nós venhamos prosseguir a nossa jornada, a nossa caminhada. Mas sabendo que todas essas coisas só é possível aquele que acredita, que crê e que procura obedecer a palavra do Senhor. Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Aflição, tormento, agonia, dor. Enquanto nós estivermos aqui na Terra, nós somos sujeitos a passar por todas essas coisas. Muitas das vezes passamos por algo que ficamos desesperados. E às vezes nós mesmos, digamos assim, perdemos a esperança, a fé. E quando a gente diz, agora, Senhor, eu não suporto mais, eu não tenho mais força,
eu não tenho mais esperança, eu não tenho mais força para continuar esta luta. Tudo que eu podia fazer, Senhor, eu já fiz. Aí Deus olha e ordena e diz, agora é a minha vez, porque ele já fez tudo quanto podia. Mas agora é a minha vez. Porque o agir de Deus é quando nós ficamos desesperançados. Lutamos tanto, acabou as nossas forças. Aí vem o agir de Deus. Às vezes você está quase desistindo de tudo. Já não está mais nem sonhando com um novo amanhã. E quando você menos espera, chega o agir de Deus. Porque Ele nunca te deixou só. Mesmo Ele te assistindo de longe, mas Ele não te deixou só. Mas isso é algo que nós temos que entender, que o querer de Deus não é o nosso querer. Muitas das vezes nós queremos para ontem. E às vezes Deus vem nos dar aquilo que nós pedimos depois de 5, 10, 15, 20 anos. Às vezes já está bem pertinho de partir deste mundo para outro lugar. E antes de partirmos desta vida, o Senhor realiza. Porque a vontade dele é diferente da minha e da tua vontade. Mas nós temos que entender que ele sempre, aquele que crê em mim, como ele diz na sua palavra, ainda que esteja morto, viverá. Muitas das vezes você está morto espiritualmente, que quando acaba a esperança, acaba o nosso sonho, sem esperança e sem sonho, nós estamos mortos, mortos vivos, andando sobre a terra. Porque todos os seres humanos vivem de sonho e de esperança. Todos nós temos um sonho de um dia melhor, de um novo amanhecer, de um novo momento. Mas para isso acontecer, é onde Deus entra em ação. Porque Ele só dá, só manda, só ordena o frio, a dor, dependendo da tua capacidade. Até quando você suportar. Quando você gritar, Senhor, eu não suporto mais. Já está no meu fim, no meu limite. Aí ele diz, agora é a hora de eu agir. E mostrar ao meu filho ou minha filha, para ele entender que sempre eu estou com ele, cuidando dele, observando ele e preparando ele para um novo amanhã que se aproxima. É promessa dele.
quando ele diz: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então, você que pensa, você que acha que está só, eu mesmo já chegou o momento, e não faz muito tempo, é recente, de eu chorando e dizer para mim mesmo, dizer, agora esse problema para mim não tem mais jeito. Melhor seria, Senhor, tirar a minha vida. Porque para mim não tem mais jeito. Não tenho mais esperança de um novo dia. Não tenho mais força. E de repente, amanhecer o dia e olhar e dizer, mais um dia, Senhor. Muito obrigado, pois me desse mais um dia para continuar essa luta. Deitar às vezes sem esperança de amanhecer o dia, de ver um novo amanhecer. E o Senhor fazer com que aconteça. E de repente o Senhor começa a agir enquanto você nem mais esperava. Porque é promessa dele que nós não estamos só. É promessa dele quando ele diz aqui, ó, tudo quanto pedires em meu nome eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. João 14, 13. Se pedires alguma coisa em meu nome eu farei. Se me amares, guardarás os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Então nós não estamos só. Nós nunca estivemos só. Pode, às vezes, a família abandonar, a mãe esquecer do filho, o pai esquecer do filho. Mas Deus, ele não esquece. Mesmo ele dizendo, enquanto estiver comigo, eu estou convosco, mas quando vós me deixar, eu também vos deixarei. Mas ele está te vendo. Ele está te vendo. E ele está esperando um momento em que você se arrependa e diga, Senhor, perdoa os meus pecados, as minhas falhas, as minhas transgressões. Tem piedade de mim, Senhor, e me perdoa por os erros que cometi. Quando o profeta Isaías traz o recado de morte para Ezequias, foi o que ele fez. Plantou o joelho no chão, o rosto na parede e começou a clamar ao Senhor, pedindo misericórdia, compaixão. Então é assim que é isso que ele espera de nós. Reconhecer que ele é o tudo em nossa vida. Que ele é quem pode realizar tudo em nossas vidas. E que nunca nós estamos só. Ainda que toda família te abandone, todos te deixem de lado, o Senhor nunca vai te deixar. Mesmo você se afastando dos caminhos dele, ele sempre vai estar te observando. Ele não vai estar contigo, mas ele vai estar te observando. É que nem eu falo, a diferença de estar com você e estar te vendo são dois lados diferentes, dois acontecimentos diferentes, o de ver e o de olhar, de estar e estar observando.
E ele diz na sua palavra, tudo quanto pedir, em meu nome eu farei. É porque o nosso pedir a Deus, nós queremos para agora. Como que fosse uma mágica. Não. A mágica é ilusão, é mentira. Mas o poder de Deus é real. Quando ele leva Jeremias e coloca ele no meio daqueles ossos, e ele pergunta, filho do homem, poderão reviver estes ossos? E ele disse, Senhor, tu sabe. E ele diz, profetiza para estes ossos. E foi o que ele fez. Ele acreditou, ele creu, fez o que Deus estava mandando. Então, o que Deus quer, o que Jesus quer, o que ele manda, é que nós tenhamos um coração cheio de amor, cheio de caridade, e que aceitamos ele como Salvador, e que cremos que ele é o único que pode nos salvar. Como aqui no versículo 6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então é o que Jesus quer, é que nós venha crer nele, mas crer e obedecer, porque o inimigo das nossas almas também, ele crê que Deus existe, porque ele sabe que Deus existe. Ele crê que estremece, mas não obedece. Então existe a diferença de crer e de obedecer. Existe essa grande diferença de crer e de obedecer. De estar com ele ou estar sendo visto por ele. Então, ele quer que nós venhamos acreditar, crer que ele é o único que pode nos salvar. Uma certa vez, ele pregando para a multidão e disse, muitos me buscam, me procuram pelo pão que perece, não pelo que permanece, que é a palavra dele. E vira para os seus discípulos, o primeiro que está na frente é Pedro. Ele diz, e tu, Pedro, também não vai me deixar junto com os outros? E ele diz, Senhor, para onde irei? Se só o Senhor tem garantia de descanso eterno para nossas almas. Então, meu amado, meu querido irmão, minha querida irmã, de que adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perder a nossa alma? De que adianta você ter tanta riqueza e não ser feliz, não ter uma felicidade plena que é a que Jesus nos oferece? Presbítero, mas ser rico não pode sim ser rico. Você pode ser milionário, mas não deixe que isso suba a tua cabeça, nem crie uma barreira no teu coração entre você e Deus. Porque muitas pessoas, a riqueza cria uma barreira no coração e afasta
a criatura do Criador. Não deixe que nada neste mundo te afaste do Criador. Porque tudo pertence a Ele. Tudo é dele, tudo é para Ele, tudo por Ele, tudo é com Ele. Nada se faz, nada se tem, se não for com Ele. Amém? Guarda bem estes versículos. Guarda bem e pratica também. Não é só guardar, é praticar. Põe em prática aquilo que aprendesse. Como diz no capítulo 7 de Mateus. Põe em prática. Como fala aqui no capítulo 7 e 24 de Mateus, que diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhou a lei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. É pôr em prática. Ponha em prática aquilo que o Senhor quer que você faça. Quando Ele diz, lá no último livro de Marcos, no último capítulo de Marcos, que Ele diz: e disse-lhe Jesus: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quando Ele ordena isso, essa palavra, é para que nós não venhamos só ouvir e calar, tem que ouvir e falar que Jesus é bom, que só Ele é quem pode nos salvar, só Ele é quem tem garantia de descanso eterno para nossas almas. Só Ele é quem pode nos socorrer, nos ajudar. Quando levantar, que for fazer qualquer viagem, pede a Ele para ir contigo, ser o teu guia. Capítulo 16 de Marcos. O último do Evangelho de Marcos. O 15 diz assim: e disse-lhe: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Então é isso que o Senhor quer de nós. Que sejamos mensageiro da sua palavra. Guarda no teu coração 5 versículos. Esse do capítulo 14, que diz: e disse-lhe Jesus, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Tudo quanto pedir, o 13, tudo quanto pedir em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome eu farei. Se me ama, guardarás os meus mandamentos. O 16, para você guardar mais ainda no seu coração. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Oh, glória a Deus. Amém, meu amado? Guardou, ouviu, pratica. E diz para todos: arrependei-vos que é chegado o dia da redenção. Vamos orar e agradecer ao Senhor por essa tarde e pela palavra que Ele nos concedeu. Nessa tarde de hoje. Amém? Ora comigo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
ao pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal. Teu é o reino, a glória, a força e o poder, e a misericórdia. Nos livra do laço do passarinheiro, nos livra da bala perdida, do homem sanguinário, da maldade. Nos livra, Senhor, de todo mal que venha contra nós, contra o teu povo. Visita, vai nas cracolândias, entra, Senhor, com libertação, vai nos hospitais, nos presídios, aonde tiver um ser precisando de ser liberto, precisando de teu socorro, entra, Senhor, um socorro para que todos venham ter direito a descanso eterno para as suas almas. É isso que te pedimos, ó Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. E que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Presbítero Walter, cheiro no coração, e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.